Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a nossos queridos irmãos cósmicos que estão aqui conosco, nos ajudando, né? Vendo nossos vídeos, comentando. Que a paz de Deus esteja em cada lar de vocês. Cada lar seja protegido pelo poder divino. E agradecendo também aos mentores por todo esse amparo que eles nos dão, que estamos aqui fazendo mais um vídeo. Nesta terça-feira de carnaval, quando muitos estão por aí brincando carnaval, né? Atraindo energias negativas, nós estamos aqui, fazendo aqui o nosso trabalhinho de formiguinha, tentando conscientizar muitas pessoas de que o que vale a pena é isso aqui. Nós estudarmos espiritualidade, nós estudarmos como nos ajudar nossa família, ajudar aos nossos semelhantes. E pessoal, prosseguindo com aquele assunto que eu ainda não destrinchei totalmente, que é o negócio da imposição de mãos, conforme prometido, nós vamos comentar com 3 segmentos religiosos aqui. Eles fazem esse processo de imposição de mãos, né? 3 segmentos religiosos eu separei. Realmente, eles fazem as imposições de mãos, como eu falei no último vídeo, por questões religiosas e não por questões científicas. Na verdade, eles não ensinam a ciência da bioenergia, eles não ensinam que impor as mãos é você estar fazendo, interagindo com outras pessoas, com outras energias. Eles não ensinam que vocês precisam aprender bioenergia, eles não ensinam nada disso para ninguém, né? Nós vamos começar novamente pela Igreja Messiânica, desses 3 segmentos. A primeira aqui é a Igreja Messiânica. Então eu anotei algumas coisas aqui, conforme a espiritualidade orientou, né? Ali é o seguinte, né? Comprou uma medalha, já está capacitado para jogar as mãos de frente ou de costas para alguém, né? Comprou aquela medalha, que na verdade é uma compra, porque ela tem até preço já estipulado, e então comprou aquilo ali, já está apto, porque diz a liturgia da Igreja Messiânica que a pessoa tem a energia da luz pelas mãos, a luz divina vem pelas mãos das pessoas. Vocês vejam que é um fato, né? Porque nós temos realmente a luz divina que vem dos nossos chakras das mãos, que é a que Jesus também colocou impondo, né, nas pessoas, para que curassem as pessoas, né? Mas Jesus sabia de tudo, ele só não podia falar tudo, porque já o que aconteceu aquilo com ele. Mas ali, a pessoa estando apta, já ter a medalha, a pessoa já está capacitada para jogar energia em alguém, né? Não há um curso anteriormente especificado para se ensinar as posições, porque tem locais específicos para se colocar as mãos e tudo mais, né? A direção das mãos, que eu quero dizer, né? Então isso já está errado, né? Mas eles não têm esses cursos. Então eu anotei aqui, eles conhecem o campo de força humano, né? Eles ensinam o que é o campo de força humano, né? Porque, na verdade, eu não estou aqui nem entrando em outro assunto da própria Igreja Messiânica, que é fazer o paraíso terrestre, né? Pedem dinheiro para construir o paraíso terrestre. O paraíso é a nossa consciência, nós todos sabemos disso, né, pessoal? Nós não precisamos construir um paraíso físico, porque a Terra está em momento de transição planetária, e já é uma coisa já especificada por Deus, né? Já está no ciclo realmente se fechando a transição planetária da Terra. Então não precisa criar, né, o paraíso terrestre físico para ninguém. Você mesmo faz o seu paraíso terrestre, né? Então não precisamos dar dinheiro para ninguém para fazer paraíso terrestre, né? Eles não conhecem os procedimentos que levariam uma melhora ou piora daquela pessoa, que estão ali na frente daquela pessoa que está apto a jogar as mãos de contra ela. Então, há trocas de energias, como nós falamos no outro vídeo, trocas importantes, né? Trocas que são relativamente sérias, né? A troca de uma pessoa para outra, são trocas de energia. A pessoa pode estar parada, sentada no banquinho, a outra está jogando as mãos de contra ela, mas as trocas são muito importantes, né? Elas até determinam, né, doenças ou curas.
essas trocas de energia. Então tem que ter muito cuidado. Então a igreja messiânica é uma que faz da troca de energia, da bioenergia, algo só religioso, né? Algo só religioso, só a parte religiosa. Eles não ensinam a parte científica, né? Porque eles não têm ciência, né? Eles só querem levar para o lado da religião. A outra aqui também que também só trabalha com religião são as igrejas evangélicas. Logicamente que as igrejas evangélicas também colocam a mão nas pessoas, na cabeça, nos ombros, nas costas, nos locais que as pessoas sentem dores e tudo mais, né? Mas é só por motivo religioso. Também não ensinam a essas pessoas, os obreiros, essas pessoas que fazem esses trabalhos, a parte científica. Tem que ter um conhecimento científico para poder fazer esses procedimentos, para que não haja essa troca de energia, não há essa puxada de espíritos das trevas do umbral daquela pessoa, o que é muito importante, o que é decisivamente sério, puxar o umbral de uma pessoa, porque cada pessoa, normalmente, elas não vão nas igrejas, pode ser messiânica, pode ser qualquer uma evangélica, elas não vão no sentido de aprender coisa alguma, as pessoas só vão para se darem bem, em algum motivo, elas não vão querendo aprender, querendo realmente cair dentro daquele aprendizado, daquele novo conhecimento, não vão, eles vão só no dia que há mais fluxo de pessoas e que haja alguém falando sobre o futuro deles ou o que está acontecendo, porque o pessoal não tem jeito, né? Eles adoram uma macumbinha, então tudo para eles é no sentido religioso, né? Até numa rezadeira, um rezadeiro, elas vão no sentido religioso, não vão no sentido prático e científico da coisa, porque como eu já falei em outros vídeos para trás, até os milagres de Jesus, eles eram científicos, né? Porque quem estuda a ciência sabe muito bem, né? Eu até dei aquele exemplo, né, do Mar Vermelho que se abriu. Eu dei aquele exemplo porque o Mar Vermelho, ele se abriu, a Terra é um planeta físico, não pode coluna de água alguma subir na vertical, então Moisés inteligentemente aprendeu aquilo com os sacerdotes do Egito, que foi criado dentro da civilização egípcia, né? O outro lá não, o outro só queria saber de ser rei, mas o Moisés era esperto, Deus usou ele, aquilo tudo, só que o mar não se abriu daquela forma, né? Eu expliquei naquele vídeo mais para trás, quem quiser ver pode ir lá. Então, não existe, eles não ensinam a ciência, tem que haver a ciência ela tem que andar ao lado da religião, e a religião ao lado da ciência, uma sem a outra é cega, né? Não adianta andar a ciência sem a religião, e não adianta andar a religião sem a ciência, uma sem a outra é cega, mas as pessoas vão porque as pessoas estão ainda num patamar vibracional muito baixo, as pessoas só querem saber de agora, o aqui e agora, como é que eu vou resolver esse problema, aí vai lá, né, ou vai nos cultos que tem mais fluxo de pessoas, né, os profetas e tudo mais daquelas igrejas, falando sobre a vida das pessoas, eles querem saber disso, eles não querem saber de aprender, então eles vão de uma forma e saem de lá com a mesma forma, porque os obsessores eles ficam aguardando do lado de fora. Não é culpa da igreja, não é culpa das pessoas que estão impondo a mão e ajudando ali, perdendo seu tempo ajudando essas pessoas que só vão lá e só querem saber do venha a vós, o vosso reino nada, né? Como se diz no popular. Entendeu? Então não é culpa daquelas pessoas que estão ali fazendo aquele tipo de cura espiritual, pedindo a Jesus por aquelas pessoas, a igreja aberta, gastando luz, água e aluguéis e tudo mais, por aquelas pessoas que não querem nada, elas não querem seguir uma doutrina, elas não querem mudar, elas querem sair dali e voltar para o bar. Elas querem sair dali e voltar para falar mal do vizinho. Elas querem sair dali e voltar e brigar com o marido ou com a esposa. Eles querem isso. Vocês compreendem, pessoal? Então, por que é o sentido religioso da coisa? Não tem uma ciência para que a pessoa aprenda. Uma outra pessoa que sabe disso, guarda para si, até porque não pode falar. Mas guarda para si para se defender. Nesse caso, desses umbrais que vão junto com essas pessoas, porque na hora que está orando, é puxado o umbral de cada um pela troca energética. Eu já expliquei isso em outros vídeos. A outra aqui, o outro segmento aqui religioso também que não ensina, que não tem curso de bioenergia, que não ensina como manipular as energias de alguém, são os centros espíritas. Os centros espíritas também não ensinam nada disso.
né? Apesar deles serem centros espíritas, também só mexem com a religiosidade, não mexem com a ciência, né? Apesar que o kardecismo diz que é ciência, religião e filosofia, né? Kardec disse isso, que era ciência, religião e filosofia. Só que na prática, dentro dos centros espíritas kardecistas, por exemplo, não se vê a ciência ali envolvida, se vê a espiritualidade e a religiosidade só. Porque a grande maioria, né, nem toca nos assuntos de outros livros que já vieram nos ensinando outras coisas mais anos depois, né, através da psicografia de vários médiuns bons aí, né, não ensinam, ficam só naquelas obras, focados nas obras da codificação, né, kardeciana, que são os livros de Kardec, ditados pelos espíritos da época lá em Paris, em outros lugares mais, que Kardec foi selecionando aqueles textos e produziu o livro dos espíritos e outros livros mais. Ele diz que é ciência, religião e filosofia. Na mente de Kardec, que era um homem inteligente, um professor, ele sabia que aquilo ali é uma ciência, que não pode existir aqui na Terra algo que se assemelhe àquilo. Mas na prática dos centros espíritas, também os passes são outros, né? As pessoas, os obsessores só não entram porque não podem, porque ali há um cordão energético na porta que impede os obsessores de entrar. Mas a pessoa entra, assiste a palestra, toma água fluida e passa e vai embora, mas continua na mesma, a grande maioria, porque elas não mudam, elas não têm aula de bioenergia. Os médiuns também, por sua vez, eu li alguns textos, né, que tem casas espíritas, umbandistas mesmo, que os diretores já colocam de imediato aqueles médiuns ali para fazer parte daquela mesa, e isso é errado, porque o médium, às vezes nem ele está podendo com ele, nem ele está conseguindo se livrar de certas coisas, até ele é errado, né? Porque tem outros textos também que eu peguei, que o médium, ele é muito bonzinho ali, né, na hora da desobsessão, na hora de tratar com alguém, mas chega em casa ou no trabalho, ele é péssimo, é uma péssima pessoa. Então é daquela forma, até está num livro aí de André Luiz, se não me engano, Mensageiros. André Luiz, com o mentor dele lá, né, descobriu que aquela pessoa era muito bom na hora de fazer a desobsessão e fazer parte da mesa. Era um santo, entre aspas, né, canonizado pelo Vaticano e tudo. Mas na hora de ser, realmente ele produzir aquilo, colocar na prática aquilo na vida dele, ele era um inquisitor no emprego dele. Coitada das pessoas que eram atendidas por ele. Ele era um inquisitor. Então é isso que serve, né? E esse detalhe que eu falei, que são conduzidos a fazerem parte dessas mesas de desobsessão, mesas de dar passe em alguém, mas não tem condições, nem o médium tem condição. E as pessoas que vão lá também, a grande maioria, mais de 90%, também não tem condições, porque pensa que está indo, tô caminhando, chega lá fora, o obsessor vai junto, volta para casa dele porque ele não mudou. Não é por nada, não é Jesus que muda, não é Deus que muda, não são os mentores que mudam, eles ensinam o caminho, mas quem tem que mudar somos nós. Então não adianta essas pessoas irem para lá como médiuns, ótimos médiuns, chega num trabalho, chega em casa, é um inquisitor com a esposa, um inquisitor com o marido, uma inquisitora, faz de tudo no emprego para derrubar alguém do serviço. Então o que adianta essas pessoas serem assim, né? É melhor não ser, porque vai sair de lá da casa espírita pior, né? Então não pode ser feito esses trabalhos assim, sem um estudo aprofundado. Não é só o estudo sistematizado da doutrina espírita que os centros espíritas têm que colocar, não. Eles têm também que fazer um estudo sistematizado de bioenergia. Não é só, você faz o passe dessa forma, o passe espírita. Você vai fazendo assim e vai tirando aqueles detalhes assim da aura da pessoa, vai mexendo com a aura da pessoa daqui e dali, mas como é que a pessoa se defende ali? Como é que vai se defender que está fazendo ali um descarrego, na verdade, naquela pessoa que está ali tomando passe, que na verdade é um descarrego. Então tem que ser um estudo sistematizado, tem que ser muito mais aprofundado, não pode ser só da doutrina espírita, tem que ser também de bioenergia, porque a ciência, né, tão pedida por Kardec, né, porque Kardec era inteligente, ele sabia que tinha que ter a ciência. Ele magnetizava a água, né? Ele magnetizava 35 minutos, pessoal, um copo de água. Um copo de água para Kardec e a equipe dele
ele tinha que impor as mãos num copo de água 35 minutos. Vocês veem que agora, né, a pessoa fica ali e tal, bebe aquela água fluida, vai embora, não há efeito algum. Só a longo prazo, quando a pessoa for realmente mudar, aí que vai haver algum efeito na vida daquela pessoa. E os médios, eles próprios têm que fazer esse tipo de trabalho em si, procurar ver com a espiritualidade o que é melhor para eles. Não ficar esperando pelos outros, não. Ver o que é melhor para eles. Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, muita paz, muita saúde, muita proteção.